E é verdade, né? Tudo precisa mais de Deus, inclusive a nossa espiritualidade dentro do movimento. E é sobre essa espiritualidade dentro do movimento que a gente vai conversar um pouquinho agora. Só que assim, a gente não vai conseguir falar de espiritualidade se a gente não chamar o autor da espiritualidade, né? Quem é o autor da espiritualidade? É o Espírito Santo de Deus, porque sem ele as palavras são soltas, são perdidas, né? Tem tudo de qualquer coisa, mas menos de espiritualidade. E a gente não vai conseguir ser espiritual se a gente não tiver o Espírito Santo. Então vamos chamar, né, a presença desse Espírito Santo que vem nos tornar, vamos nos ensinar a ser espiritualidade, a viver a espiritualidade que Deus tem para nós, mães que oram pelos filhos, né? É uma espiritualidade particular nossa, do movimento. Então vamos pedir, fecha seus olhos, sinta mesmo o Espírito Santo vir sobre você, sobre mim, sobre a Ângela em especial, que conduz a nossa espiritualidade, que é aquele que fica lá no banco de trás da canoa, aquela que está realmente com o leme na mão. Que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar agora. Espírito de Deus, ensina-me a orar, ensina-me a dobrar meus joelhos no chão. Decididamente colocar em oração. Faz de mim verdadeira mãe que ora, oh vem. É isso que o Espírito Santo, através da espiritualidade, quer fazer. Quer nos fazer verdadeiras mães que oram. E a gente então começa a entender que não tem espiritualidade sem o Espírito Santo, não é mesmo? E aí o movimento ele nos ensina isso através do nosso carisma, esse presente que Deus colocou na mão da Ângela, né? Que carisma significa presente. Mas a gente precisa também ter em mente que a espiritualidade não se limita ao carisma. Porque se ela se limitasse ao carisma, ela não seria como o nosso Deus. Ela teria uma limitação. A espiritualidade é o quê? É uma resposta ao carisma. Deus deu esse carisma. Qual que é o nosso carisma? Vamos repetir juntas? Das famílias, pelo poder da oração de intercessão. Mas ela é como o nosso Deus, a espiritualidade. É como o Espírito Santo de Deus, que tudo pode. Por isso que a gente fala, né, no nosso texto, Deus tudo pode. E é isso. Agora, para que isso aconteça, o que é necessário? É necessário que a gente deixe agir, Deus agir em nós, né? Nós temos que nos abrir, isso já foi tão falado aqui, né? Nós precisamos deixar Deus agir em nós. Deus vai nos modificar. Deus vai modificar o nosso jeito de ser. A Ângela fala muito isso, o nosso jeito de falar, a nossa forma de chegarmos perto das pessoas. Nós precisamos fazer o quê? Nascer de novo. Na verdade, dentro de uma espiritualidade bem específica que Deus deu para o movimento. E aí eu quero ler uma passagem, é outra coisa assim, que nós na espiritualidade temos falado bastante. Mãe que ora, e a nossa música também fala, precisa ter a palavra de Deus sempre com ela. É caminhar com a palavra de Deus. Quem aqui trouxe a palavra de Deus para esse momento? Que bom. Graças a Deus. Louvado seja Deus, né? Então lá no Evangelho de São João, Deus, ele recebe uma pessoa muito importante. Deus, em forma de Jesus, né? Aquele que veio mostrar a face de Deus para nós, ele recebe uma pessoa muito importante, que é Nicodemos. E aí, Nicodemos fala com Jesus e Jesus responde para ele: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá
ver o reino de Deus. Então, gente, ser espiritualizada no movimento de mães é nascer de novo. Não interessa se você já participou de outros movimentos da igreja. É nascer de novo, é uma espiritualidade nova. E sabe o que Nicodemos responde para Jesus? Olha só, Nicodemos, então, perguntou para Jesus. Na verdade, ele respondeu numa forma de uma pergunta. Como pode alguém nascer de novo se já é velho? Nicodemos não entendeu nada, né? Será que nós entendemos? Será que nós, mães que oram, coordenadoras, nós que estamos na linha de frente desse movimento, entendemos o que é preciso? O que significa nascer de novo? Esse nascer de novo não é você entrar para dentro da barriga da sua mãe e nascer de novo, porque não tem como. É nascer de novo no Espírito. É viver uma espiritualidade que você não tinha vivido antes, que é uma espiritualidade guiada pelo Espírito Santo, para o movimento de mães, especificamente para o movimento de mães. Então é deixar Deus agir. Vamos imaginar a sala do oleiro. Nós somos barro. Nós somos aquele barro, aquele vaso que precisa ser o quê? Restaurados. Todas nós trazemos rachaduras, tá? Todas nós. Não adianta a gente negar isso. E a gente precisa ser restauradas. E muitas vezes até feitas de novo, para que nós possamos viver essa espiritualidade do movimento. E o que a gente precisa fazer em primeiro lugar? Porque às vezes não é fácil deixar Deus agir na gente. O que a gente precisa ter em primeiro lugar? Eu vou citar aqui um santo da igreja que eu gosto muito. Um santo que Zé Alexandre sempre fala dele, São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, um dia conversando com a irmã dele perguntou para ele: o que eu preciso fazer para ser santo? E ele respondeu: querer. Então nós precisamos querer a santidade, nós precisamos desejar a santidade. Santa Teresinha do Menino Jesus disse que tudo aquilo que Deus quer nos dar, primeiro Ele coloca o desejo no nosso coração. Vocês já imaginaram isso? Deus quer te dar a santidade, porque, como já foi dito aqui, né, e a palavra de Deus confirma isso: sede santo como vosso Pai do céu é santo. Então Deus já colocou esse desejo. Agora querer é dizer: olha, eu quero ser santa dentro do movimento de mães, nessa espiritualidade, porque muitas vezes nós que estamos na coordenação, estamos na linha de frente, queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, e não é assim. Todas nós que estamos na coordenação, a gente vê isso e a gente quer às vezes fazer mesmo isso, mas nós precisamos nos deixar nos moldar na forma de Cristo. Nós precisamos nos moldar na forma de Cristo. E o que Cristo fez do jeito dele? O que Cristo fez do jeito dele? Nada. Tudo Ele fez do jeito do Pai. Tudo. Então, eu queria mais uma vez te convidar para que você feche seus olhos. Olhe para dentro de você agora. E eu vou fazer isso também, porque eu também preciso rever, né? O que eu estou fazendo? Eu estou realmente imitando a Cristo? Eu estou sendo uma imitação de Cristo dentro daquilo que Cristo me chamou para ser no movimento de mães? Vamos pedir, fecha seus olhos. Vamos questionar isso dentro de nós. Vamos pedir mesmo que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar a ser verdadeiras mães que oram. Espírito de Deus, ensina-me a orar, ensina-me a dobrar meus joelhos no chão e decididamente colocar-me em oração. Faz de mim
nossa espiritualidade, como bem nos ensina a nossa padroeira, Nossa Senhora de La Salette, com os raios que emanam do crucifixo. E sabe o que eu imagino que são esses raios? Eu imagino o olhar de Cristo. Os raios que emanam do crucifixo saem do olhar de Cristo. Do Cristo apaixonado. Do Cristo que ama a alma de cada uma de nós, mães que oram. Do Cristo que nos olha olho no olho. E a gente pode ver que todos aqueles que olharam nos olhos de Cristo tiveram sua vida transformada. Na Sagrada Escritura é cheia de encontros. Nós temos vários encontros transformadores, né? Espiritualidade que foi transformada ou mesmo formada naqueles que não tinham nada de espiritual. Por isso que a Sagrada Escritura precisa ser aquela que nos acompanha, porque ela nos dá força e coragem, mesmo diante de todos os nossos defeitos, diante de todas as nossas vaidades, soberbas, que serão muito trabalhadas na segunda parte deste retiro, porque nós vamos ver pessoas que tinham esses mesmos defeitos, mas que olharam o olhar de Cristo e não desviaram desse olhar, sentiram o poder desse olhar. Vamos pedir mesmo para que o Espírito Santo, o tempo inteiro, sabe, ele venha mesmo colocar o nosso olhar, fixar o nosso olhar no olhar de Cristo, para que nós possamos ser impactadas pelo brilho do olhar de Cristo. E que a nossa vida, como de vários personagens bíblicos, foi transformada, seja também transformada. E sem a vivência dos ensinamentos de Nossa Senhora de La Salette, não tem como, dentro do movimento. Nós precisamos ser orientadas, porque ela nos orientou nos 5 anos que foi descrito para a espiritualidade do movimento, como que nós iríamos viver essa espiritualidade, sem a qual nós não teremos fruto na nossa missão, nessa missão de mãe que ora, de verdadeiras mães que oram. Então vamos pensar em Nossa Senhora de La Salette. O Espírito Santo já veio nos ajudar. Que Nossa Senhora de La Salette nos faça viver cada dia mais, dentro do movimento, essa espiritualidade mariana, porém, o centro dela é o olhar de Cristo. Vamos ser verdadeiras mães que oram. Vamos juntas? Espírito de Deus, ensina-me a orar, ensina-me a dobrar meus joelhos no chão e decididamente colocar-me em oração. Faz de mim verdadeira mãe que ora, ó Rei. Repete comigo. Nossa Senhora de La Salette. Espírito Santo. Faz de mim verdadeira mãe que ora. E aí nós vivemos os anos, né? Qual foi o primeiro ano que nós estamos refazendo? Reconciliação. Como era a mensagem? Se converterem, as pedras e os rochedos se transformarão em montões de trigo. Hoje, quando eu acordei na madrugada, comecei a pedir ao Espírito Santo para me ajudar. Eu não sou nada, como é que eu vou falar? Vem me ajudar. O Espírito Santo me deu uma moção dentro dessa mensagem, aonde montões de trigo significa multiplicar em nós a nossa espiritualidade. Se você for uma verdadeira mãe que ora, se você viver a espiritualidade do movimento sem querer fazer do seu jeito, coordenadora,
sem querer fazer do seu jeito, mas do jeito que Deus quis para o movimento de nós. A sua espiritualidade e a espiritualidade daqueles que estão contigo se transformarão em montões de espiritualidade, no sentido de uma espiritualidade frutuosa. Trigo significa o quê? O que ele vai dar? Pão. Pão alimenta. O próprio Jesus disse: eu sou o pão descido do céu. Então é Deus, é Jesus que vem ao nosso encontro e nos transforma. E aí, qual foi o primeiro ano? Reconciliação. Então, tudo direcionado da forma correta, porque a gente não vai conseguir caminhar na nossa espiritualidade se nós não formos mães reconciliadas. Se a gente não reconciliar, e a gente precisa reconciliar com a gente, com Deus, com o outro, tá? E muitas vezes, como já foi dito aqui também, a maior dificuldade não é reconciliar com o outro, e nem com Deus, às vezes não, às vezes é com nós mesmos. Quantas mães, assim, eu já ouvi pessoas falarem comigo, eu já me confessei, eu já pedi perdão, eu já recebi o sacramento, eu já fui purificada pelas mãos de um sacerdote que foi ungido pela igreja, mas eu não me perdoo. E essas pessoas ficam remoendo erros do passado e não conseguem dar o primeiro passo na espiritualidade. Olha como que o Espírito Santo é organizado quando ele começou os caminhos da santidade. Segundo ano, oração. E a pergunta de Nossa Senhora para os pastorinhos foi a seguinte: fazei bem vossas orações, meus filhos. E aí eu pergunto para vocês, o que é fazer bem as orações? É rezar muito? O que vocês acham? É rezar grandes quantidades? É, como o Zé Alexandre até colocou aqui, é querer ter uma vida modificada da forma que eu acho mais conveniente, passar horas diante de Jesus. Quem dera, era bom, não é? Não digo que não. Tiago, João e Pedro queriam ficar no Monte Tabor, mas Jesus disse para eles: não, nós temos que descer do monte, é bom. Eu confesso para vocês que eu tenho uma espiritualidade um pouco assim, eu adoro o Monte Tabor, eu gosto demais de estar no Tabor, mas Deus não me quer o tempo todo no Tabor, né? Eu tenho que descer. E aí é também rezar bastante, mas é principalmente rezar com o coração, um coração ligadinho ao coração de Jesus, aquele coração que reza com amor, né? Santo Agostinho fala que você pode fazer tudo, desde que você faça com amor, né? Pode fazer tudo, desde que você faça com amor, porque quem ama vai estar sempre dando o quê? O seu melhor. Então é um coração ligado àquele coração de Jesus que jorrou o quê? Sangue e água, um coração misericordioso, né? É não descolar de Jesus, né, um minuto sequer. E isso, como Pedro disse na palavra: para onde vamos, Senhor? Só Tu tem palavras de vida eterna. Vamos ficar juntinho de Jesus, rezar com amor, rezar degustando a palavra que você fala, não só falando. Por isso que o Espírito Santo precisa nos ajudar. Terceiro ano, Eucaristia. Eucaristia é um alimento perfeito. É aquele alimento que vai nutrir perfeitamente a nossa alma. Então vamos procurar, nós que estamos na coordenação, que temos alguma coordenação principalmente, participarmos da Santa Missa o máximo que nós conseguirmos. O máximo que a gente conseguir. Quanto mais alimentada, mais forte a gente fica, né? Porque se a gente não se alimenta, nós não vamos conseguir enfrentar os desafios. E Jesus foi muito claro para os seus seguidores. Ele não disse que ia ser fácil. Ele demonstrou os desafios. Quando disseram que queriam segui-lo, o que ele disse? As raposas têm tocas, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem para onde repousar a sua cabeça. Está lá em Mateus 8, 20. Então, se você assumir um compromisso, se você quer ser uma seguidora de Jesus, e eu faço isso porque eu acredito que vale a pena, que no fim, São Paulo mesmo nos garante isso, né? Combati o bom combate, ser merecedor da coroa da glória, né? Então a gente quer fazer parte daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Então vale a pena
assumir os desafios. Né? São palavras duras, não é isso? Mas que mostra essa necessidade que a gente precisa de estar fortalecida. Mãe que ora, que não busca a Eucaristia, coordenadora que não busca a Eucaristia, não vai aguentar, vai pedir para sair. Né? Vai pegar o banquinho e vai sair, porque realmente não é fácil. Ano seguinte, penitência. E aí a gente vai ver duas dimensões, né? O da reconciliação, né? E da mortificação. Aí a gente vai ver que a gente precisa realmente buscar, porque essa amizade com Deus é que vai nos garantir uma espiritualidade fortificada. Né? Tudo é uma ligação, é como uma engrenagem, né? Que vai nos fazendo viver essa espiritualidade. E por fim, nós chegamos no ano da missão. O ano da missão é o fruto de toda essa espiritualidade que a gente viveu, que a gente está vivendo, né? Porque se a gente não reconciliar, se a gente não orar, se a gente não receber a Eucaristia, se a gente não fizer penitência, a gente não consegue sair para a missão. A missão fica pesada, a missão fica difícil. E aí é o que a gente sempre está ouvindo, né, Ângela, muito mais. Eu não aguento, eu quero sair, eu não dou conta. Eu mesma falei isso aqui ontem, eu fui para o sacrário, mas olha, eu fui para o sacrário para dizer para Jesus, não foi que eu não aguento, não foi porque ela falou comigo. Eu fui para o sacrário para dizer para Jesus assim, Senhor, aonde que está? O que está faltando? Aonde precisa ser modificado? Dá-me força, Jesus, para eu poder continuar. Né? Porque senão realmente, se eu não tiver a presença dele, eu não aguento. E isso acontece muito. Muitas pedem para sair. Muitas dizem, eu não aguento. Né? Eu não vou citar nome, mas eu tenho uma coordenadora que faz parte da do serviço, né? O qual eu estou, que me pediu para sair, porque não aguenta. Mas depois ela já me procurou ali no intervalo e disse que ela vai continuar. Então nós já temos fruto desse retiro. Não, não é tira não. Não é tira não. Eu estou tentando localizá-la com o olhar. Tá? Então, assim, a gente já tem frutos disso, tudo que nós vivemos aqui nesse final de semana. Né? Por quê? Porque a gente precisa se alimentar, por isso que é importante participar e viver a espiritualidade do movimento, que é o que a gente vive assim, né? Juntas. Lembro que quando eu entrei no movimento, uma palavra que vinha muito para mim era quando Abraão ficava lá no monte orando, né? E que e Arão iam lá sustentar o braço dele. Então a gente precisa ter esse sustentáculo dentro da espiritualidade. Moisés, né? Desculpa. Moisés. E Arão e ficavam lá sustentando, né? O braço dele, né? Então, é isso. Isso é uma coisa que me marcou muito desde o meu início no movimento. Né? Se a gente não viver isso, a gente não vai conseguir levar a palavra. A gente não vai testemunhar a obra de Deus, né? Quem não estiver verdadeiramente ligado a Ele, quem não sentir esse olhar de Cristo, né? Não tiver a vida transformada, não aceitar a espiritualidade do movimento. Então, vamos ficar de pé agora, vamos rezar, vamos pedir a Deus, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha fixar o nosso olhar no olhar de Cristo. Que este olhar impactante, que transformou uma pecadora caída em discípula, que pegou uma cananeia e fez olhar nos olhos dela e fazer com que a salvação chegasse na casa dela, que fez da samaritana uma anunciadora, que esse olhar de Cristo venha nos impactar e fazermos de nós verdadeiras mães que oram.